Israel era, na verdade, uma nação infiel. Veja o que diz o livro de Neemias, capítulo 9, verso 30 e 31. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Depois de anos e anos de paciência com Israel, o Senhor deixou que outras nações a levassem para o cativeiro. Os exércitos estrangeiros queimaram Jerusalém e levaram o povo cativo. O reino do norte, agora chamado de Israel, foi levado para o cativeiro pelos exércitos da Síria no ano 721 a.C. O reino do sul, chamado Judá, foi levado pelas tropas da Babilônia no ano 587 a.C. A divisão dos reinos de Israel e Judá havia ocorrido no ano 850 a.C., devido a uma guerra civil. Chegamos agora ao último grupo de homens em nosso esboço, os profetas. Estes homens falaram da parte de Deus. Há 17 livros no Velho Testamento chamados de profecia, pois contém a vida e a mensagem dos profetas de Deus. Estes profetas pregaram a nação escrava, condenando-a por ter pecado tanto ao ponto de ter sido capturada pelos estrangeiros. Mas também encorajava-a, pedindo que se arrependesse de seus pecados, e que, se assim fosse, Deus a levaria de volta à terra da Palestina, a qual lhe pertencia. O povo lembrou-se de sua história, arrependeu-se de sua rebelião contra o Senhor, e estabeleceu de novo a cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Os profetas olharam do alto a cidade reconstruída de Jerusalém e também falaram sobre o seu futuro. Os profetas predisseram que viria um Salvador, um reino e uma nova lei. Setecentos anos antes de Jesus, Isaías, um dos profetas, profetizou sobre o Salvador. Veja o que diz no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Veja os verbos no passado, nasceu e foi dado. Isto é chamado de futuro profético. Quando a realização de um acontecimento era absolutamente certa, os profetas falavam como se já tivesse acontecido. Daniel e outros profetas predisseram que haveria um novo reino. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Os profetas predisseram a vinda de um Salvador, de um novo reino e de uma nova lei. Veja o que diz o livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31 e 32. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Nas próximas lições, veremos o cumprimento dessas profecias.
Vejamos agora um resumo de nosso esboço. Acabamos de ver nesta lição como Deus preparou o eterno propósito através de certas famílias e através da nação israelita. Lembre-se, o maior propósito da Bíblia é levar-nos a Jesus.